Lord, we just bow our heads before you and thank you Senhor, nós batemos nossas cabeças perante o Senhor e agradecemos for the importance of your word. pela importância da sua palavra. Because when we come to a service, E quando vem para um culto, we can say all the great things we can about the men of God. nós podemos dizer tudo acerca do homem de Deus. But the word of God seals everything. Mas a palavra de Deus serve todas as coisas. Let your word come forth with power. Que a sua palavra venha com poder. Speak into our hearts. Fala no nosso coração. May we be really encouraged tonight Para podermos ser realmente encorajados essa noite. as we hear the word from the man of God. Quando nós ouvimos a palavra do homem de Deus. Anoint them, we pray. Nós oramos por With your anointed spirit. o seu Espírito. And we give you all the honor and praise. Nós temos todo o nosso coração. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Como vocês podem ver, está muito legal. Mas senta aí, por favor. Eu também estou emocionado. Pela vez primeira, eu estou nervoso. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui. Conhecer de perto o pastor Alex. O pastor me comentava muito a seu respeito. E eu agradeço pelo cuidado todo especial que o senhor tem tido para com o pastor Roberto. Na verdade, tem sido um mentoreador na sua vida. Eu espero que o mesmo cuidado e atenção o senhor dê ao novo pastor, ao pastor Márcio. Ok? Agradeço aos demais colegas que estão aqui também, o pastor Jefferson, lá de Massachusetts. Deus abençoe. Ele falou uma frase aqui que mexeu esses últimos 4 ou 5 dias. Eu estou 4 dias aqui na América. Eu estou vindo de uma jornada de um ano inteiro de caminhada difícil. E ele falou algo, como é difícil e como, eu não sei, eu estou procurando uma frase para expressar aqui esse peso, de transferir, de levar um pastor de um país para o outro. Não se fala de uma pessoa, se fala de família. Isso é muito difícil, o irmão não pode imaginar como isso mexe com ele. Eu fiquei orando desde o dia em que o pastor Valdirano falou o ano passado que desejava voltar ao Brasil. E eu fiquei orando ao Senhor. E orava e eu pedia a Deus uma pessoa que viesse substituí-lo à altura. E pensei em um, pensei em outro. E Deus colocou no meu coração alguns meses passados para falar com o pastor Márcio. Eu disse, nós fomos à Alemanha em uma escola bíblica que a gente teve lá. E eu fui com esse propósito de chegar lá e falar com o Márcio. Eu vou chamar o Márcio e a esposa, Lília, e vou falar com eles. Mas eu não senti, cheguei lá, olhava para ele e eu dizia, não, espera um pouco mais. E eu voltei para o Brasil e continuei orando. Liguei para o pastor Valdirão, algumas vezes ele ligava para mim, e aí, pastor, eu estou orando, me ajuda lá também. Pedi para que um colega, um pastor, fosse ao consulado americano e foi negado. Isso ficou mais difícil, mas o nome do Márcio estava lá no meu coração. Toda hora que eu orava, lá via o Márcio. Eu digo, mas Márcio, era uma pessoa da Alemanha, que assiste, isso é complicado, isso vai mexer em família. E até que um dia eu terminei de orar e eu disse, não, eu vou ter que ligar para ele. Eu não sei precisamente que hora, era na Alemanha aquele horário. 11h30 da noite. Eu disse, mas, olha, eu estou com isso no coração há tempo.
eu quis falar contigo aí na Alemanha, mas por questão óbvia não falei, mas isso está no meu coração. Chama a tua esposa, conversa com ela e ore. Eu não sei quantos dias eu dei para ele orar, para me dar a resposta, não foi isso? Falei, ore tantos dias e depois você me deu uma posição, se prossegue do Senhor. Louva a Deus, porque o mesmo Espírito que estava falando comigo também falava comigo. E ele me retorna depois, e ele, a esposa, filhos. Deus já havia trabalhado nesses corações. Isso me confortou, me consolou bastante, mas não o suficiente da preocupação desaparecer. São vidas, são famílias. Isso não é fácil. Eu teria que colocar um outro pastor no lugar dele também na Alemanha. É difícil isso, amados. Nós temos um pastor de Portugal para a Alemanha. Nós estamos levando um outro pastor de Portugal para o Brasil. Nós estamos trazendo um outro pastor do Brasil para Portugal. Isso é difícil para a gente, amados. Você não quer saber como isso mexe com o nosso emocional também. A responsabilidade que temos de apresentar a igreja, de falar para a igreja. Não é só a questão financeira. Isso é o mínimo. O mais difícil é estar dentro, no centro da vontade de Deus. Eu peço a vocês oração. Assim como amaram, não estou dizendo que deixe de amar, continue amando, mesmo à distância. Mas assim como amaram e cuidaram e deram a atenção, que esse mesmo amor, cuidado e atenção seja dado ao pastor Rácio e à sua respectiva família. Eles são servos de Deus. Aceitaram esse desafio tão forte. Isso mexe, quebra todas os paradigmas, quebra tudo. E eu louvo pela vida do pastor Márcio, pela vida do pastor Valdirão. O Magro, esqueci até o Michael. Aí que eu conheci, ele hoje já é senhor. Ele já era bem jovem, adolescente na época. Nós conversávamos bastante. E ele disse que o ano passado, há 2 anos, você levou um, agora está levando o outro. Eu disse, peraí, espero que isso aqui no mínimo uns 30 anos. Isso mexe. Lá no Brasil, eu estou passando por uma situação difícil também. São vários pastores que estão sendo mudados, fazendo permuta com outros pastores na capital e no estado. Amado, isso só e cai tudo nos nossos ombros, e vem tudo para a nossa cabeça. Os irmãos não queiram imaginar, não sei como, lá no Brasil, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, é saia justa. Você fica numa situação bem difícil. Você anda ali bem difícil mesmo, esperando na direção. Se você erra ou sai um passo, pode desencadear. Eu não sei se vocês têm noção de como. Eu conheci um colega, era um pastor que trabalhava comigo, ele tinha uma empresa de aviação, de táxi aéreo. E por muitas vezes eu saí com ele para viagem com ele. Viajava muito. E às vezes só eu e ele. Ele ia pegar alguma pessoa em um determinado lugar, vamos comigo. Era 2, 3 horas. E ele brincava muito, ele me ensinava muito como pilotar. E de vez em quando ele me fazia susto, ele pegava uma revista e me deixava lá no comando, ia para trás ler aquela revista. Eu dizia, esse negócio vai cair. E eu ficava apavorado. E um certo dia eu via como que ele me ensinou como que tirava um pouco das nuvens. Desviar das nuvens, eu vi.
fui querer desviar de uma dúvida. Olha, o negócio ficou feio. Isso é a mesma coisa. Às vezes a gente quer desviar de algum problema, você se depara com outro maior. O pastor Alexel, ele fez uma metáfora aqui, do sapato. E eu vou fazer de um carro. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 30 anos, ele é um motorista. Ele faz tudo. Ele ajudou a criar 2 filhos. E pronto, eu chego na igreja, ele olha para o meu carro, está um bocado sujo, ele passa lá, pega a chave para limpar o carro. Mas ele não é da minha altura. Quando eu volto para pegar o carro, o retrovisor aqui está todo errado. Do lado de cá está errado, o banco está errado. Aí eu passo os 5 minutos acertando o carro para conseguir dirigir. É assim, igreja também. Pastor Valdiran tem um método, uma forma. Pastor Márcio com certeza tem. Não significa o carro é o mesmo. O motor não muda. O carro é igual. Só muda a condição. Até em Hebreus 7, me parece, não me recordo o versículo agora, que muda sacerdote, muda as leis, ou muda as regras, como conduzir. Cada um tem uma forma de conduzir. Eu espero que vocês amem como amaram o pastor Valdir. Amém, amados? Amém. Eu falei que eu estou emocionado, eu estou tenso hoje, eu estou tal igual o Márcio e o Valdiran aqui. Mas acaba de chegar um grande amigo, um colega também, é pastor, e ele é um dos nossos assessores jurídicos da nossa convenção ali no Brasil, é o pastor Gilson, e a sua esposa, a diaconisa, Deus abençoe, que surpresa agradável. Que bom estar aqui. Como é que vocês acertaram? GPS, né? Ok, quero ser bem sucinto. Prometo. Eu não vou nem começar o primeiro ponto, eu vou deixar para o ano que vem, tá, Márcio? O ano que vem eu falo o primeiro ponto aqui. Quero agradecer também ao pastor Delícia, a sua esposa. Estivemos ali, a minha garganta como ficou. Estivemos ali na parte, começamos o culto de manhã e fomos para tarde. Foi muito bom o momento que estivemos ali. Estou procurando o teu nome até agora, ele não está descendo aqui. Regina, obrigado, filho. Veja como é. Depois que você chega a uma certa idade, não é assim. Mas eu quero deixar para a igreja, eu prometo. Depois nós vamos convidar aqui os pastores, os dois. E eu vou convidar também o pastor Alexel para juntos empossarmos um novo pastor. Por isso eu quero ser um tanto não, você isso. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 5, e os versículos 13 e 14. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 5, e o versículo 13 e 14, que diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Amém? Amém. Que Deus em Cristo abençoe esta boa mensagem. Como o cristão é visto na sociedade oriana? De que forma nós somos vistos, olhados? Na época de Jesus,
ele exigia não só dos seus discípulos, mas dos cristãos também, que desse esse sabor, esse tempero, esse equilíbrio, que fizesse a diferença. Ser cristão, o nome é lindo, é até impactante. Porém, viver a vida cristã requer, exige um tanto renúncia. E Jesus queria isso dos seus próprios discípulos. Ele estava mentoreando, ele estava discipulando, ensinando para que eles dessem sequência o que ele haviam aprendido da parte do Senhor. Por isso que Paulo, ele escreve dizendo: o que eu aprendi com o Senhor. E é louvável, é maravilhoso, é glorioso quando se aprende com Cristo. Quando você aprende com Jesus, só há muitos que dizem: eu aprendi com Jesus, mas não é verdade. Eu outro dia estava na França e tinha um colega que estava por lá, e ele disse: o que eu aprendi com o meu pastor, e ele falou um monte de coisas erradas dele. Tu aprendeu errado. Não foi isso que eu te ensinei, não. Pelo amor de Deus, não faz isso. E ele começou a brincar, mas é forte. Quando você ergue uma bandeira, a bandeira do Evangelho, a bandeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que liberta, que cura, que faz milagres. E quando o próprio Jesus disse: quando vai no seu nome, esses sinais seguirão, acompanharão, não só de milagres, porque muitas pessoas só querem milagres, mas não querem quem faz o milagre. Há muitas pessoas que vão atrás do milagre. Eu quero um milagre, eu também quero, mas um milagre maior que pode acontecer na minha e na sua vida é você ser a luz do mundo. É o mundo lhe ver de forma diferente. É o mundo enxergar você em meio às trevas. Você está brilhando, piscando. O que é aquilo? É uma luz que está ali. Que luz é essa? É a luz de um cristão. É a luz de uma cristã que está ali brilhando. É isso que o mundo espera. Isso que Jesus queria e exigia dos seus discípulos primeiro. A Bíblia diz que primeiro os domésticos da fé. Primeiro nós. Se queremos, nós temos que dar. E esse texto, como o cristão é visto, é destacado, é olhado pela sociedade odierna. O mundo que exige tanto, somos cobrados de todos os lados e de todas as partes. O sermão da bem-aventurança, que é o capítulo 5 e 6 de Mateus, digo eu, não é apenas um sermão. Jesus, quando se posicionou, e toda vez que eu chego ali no sermão da montanha, onde Jesus pregou essa mensagem, eu fico imaginando aquela multidão que se juntou a ele, o que ele lhe propiciava, o que ele oferecia para aquela multidão estar ali perto, ouvindo, atento, e eu não sei por quantos minutos ou horas. E quando ele começa a dizer que bem-aventurados são os que sofrem, muda os valores. Bem-aventurado quem está feliz, quem está alegre, quem ganhou isso, quem tem mais aquilo. Ele diz: não, bem-aventurados são os que sofrem, os que padecem necessidade. Bem-aventurados que sofrem perseguições. E ele começa a dizer, trocar tudo de uma regra estabelecida pelo governo tirano. E ele começa a ditar uma nova regra para aquele povo que lhe ouvia. Você quer ser bem-aventurado ou quer ser feliz?
A felicidade não está contida em dinheiro, em nome, em rótulo, em casa, em carro, em emprego. A sua, a minha felicidade está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eles confundem, se equivocam. Aleluia, glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. A essência do cristianismo, as justas exigências reveladas no Antigo Testamento foram demonstradas com grande sabedoria por Jesus. Veja o que Jesus estabelece ou estabeleceu neste sermão: a distinção entre o tipo de vida de um crente no meio da sociedade. Este padrão de vida deve ter um caráter. E veja, eu queria repetir com vocês o que ele estabelece nesta mensagem, neste sermão: a distinção entre o tipo de vida que o crente deva levar, viver na sociedade. Como que eu sou visto lá no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa. O lugar pior que tem que pregar, o pior lugar que tem que pregar o evangelho é em casa. Você pregar na rua ninguém sabe, mas pregar para a esposa, cara, é ruim. E de vez em quando eu estou pregando, normalmente para casais, eu vejo eles se cotovelarem. Eles ficam, tá vendo? Teve uma época, eu vi um casal, eles só faltavam se pegar. Eu disse, peraí, mas a mensagem não está entrando? A mensagem é paz. Não façam isso. Até porque não era momento, é momento de ouvir. E depois coloca em prática, em casa, ou onde for, não importa. Mas o importante é isso. Esse padrão de vida tem um caráter. É universal e atemporal, porque não se restringe a um passado, mas se aplica também para o presente. Aleluia. Ele é atemporal. Não só ali, não só no passado, não só naquela época. É atual. Deus é ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Diz Tiago, ele não muda e nem tem sombra de variação. Você crê nesse Deus? Aleluia. Você é uma luz que alumia, que clareia aonde você está. É visto, é olhado. Por isso que a Bíblia diz que quem mais dado é, mais é exigido. Você é cristão e tem mais. A Bíblia diz: a quem tem mais lhe será dado, e aquele que não tem, o que não tem será tirado. E você como entende isso? Pela graça. Quando nós servimos a Cristo e aplicamos nossa vida a Ele, há um hino que diz: deixa a glória de Deus brilhar. Não é preciso, você não vai gritar, dizer eu sou crente, ou não deixar os teus colegas trabalharem, enfim. Não. O teu testemunho quieto, calado, é muito forte. Eu conheci pessoas que eram diretores de empresa, que lá era proibido falar de Jesus, e ele passou 2 anos trabalhando ali. Ele conseguiu levar mais 2 diretores para a igreja e aceitou Jesus como Salvador da sua vida. E eu perguntei quantas vezes ele pregou para você. Ele disse: nunca. A própria vida dele era uma mensagem diariamente que nós podíamos ouvir. Qual é a mensagem que você tem pregado na sua casa, no seu trabalho, aonde você está? Você é a mensagem. Disse Paulo: você é uma carta aberta para que seja lida.
Aleluia. Louva-a-Shuri de Cana. Aleluia. Glórias ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste capítulo, descreve o comportamento que Jesus esperava de cada um dos seus discípulos em relação a Deus, em relação aos homens, e as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que vivem, externam estes sinais, isto é, da conduta de um caráter do cristão. A grande verdade desse sermão é que a felicidade, ou seja, a bem-aventurança, apresenta as lições, os princípios que descrevem o tipo de vida cristã. Ninguém achará felicidade neste mundo ou no mundo vindouro se não buscar em Cristo através do governo da sua palavra. E eles ensinou que era mal, e ele desviasse e aborrecesse, qual é o bem que deve buscar, em que deva se apegar. O versículo 10 do capítulo 5 diz, de Mateus: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Às vezes sofremos por causa da imprudência ou precipitações. Não é pela própria palavra. Eu falava com um colega, o pastor deles, ele me perguntava alguma coisa, eu disse: tem coisas que vêm no poço, faz parte da nossa vida diária. Jesus disse: em mim vocês tenham, mas no mundo, mas o quê? Tenha bom ânimo. Eu venci. Glória a Deus. Eu não creio por hipótese alguma que Jesus se equivocou. Ele disse: não fosse vós que escolheste a mim, eu escolhi e vos nomeei. Para quê? E que dei, e que esses frutos eu não consigo acreditar por hipótese alguma que Jesus se equivocou na sua vida. Aleluia. Eu creio que Ele te chamou. Eu creio que Ele te salvou. Eu creio das promessas que Ele fez para a tua vida. Não só de estar presente, como Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. E aonde tiver 2 ou 3, você sente Ele por aí, amado? Não sente nada, nem um arrepio. Pois aonde Jesus está, algo diferente tem que estar acontecendo. Algo tem que estar acontecendo, pastor Jefferson. Eu não acredito em um ambiente. Jesus entrou um dia na sinagoga e criou uma confusão. Eita glória. Tinha uma mulher lá por quantos anos? 8 anos, parece? Não me recordo, parece sim. 18 anos. Ela era o quê? Sofria da coluna. Cuidado, pessoal, que coluna. 18 anos, imagina uma pessoa andar. Lá vem a mulher corcunda. Ela era conhecida por toda aquela região. E ela sentou-se no outro lugar. Até porque era assim. E ela não pediu para Jesus curar. Ela não pediu. Ela não se manifestou. Mas Jesus sabia a sua necessidade. E Jesus disse: você que está aí no fundo mesmo. A Bíblia não diz o nome. Levante. E ela levanta-te. Ela se esforçou. E disse: agora fica ereta, fica reta. Ela disse: não faço isso há 18 anos, é impossível agora. Mas Jesus determinou. E era sábado. Esse foi um problema inteiro, a encrenca inteira.
O homem, o responsável, o príncipe da sinagoga, disse, tem pessoas que não desconfiam que dia de sábado não se pode trabalhar. Que dia de sábado não pode fazer nada. Aí Jesus usa lá uma parábola dizendo qual era melhor, porque ele usou, os animais tinham um certo privilégio de ser alimentados. Era melhor um animal ou uma pessoa. Esse é o mesmo Jesus. Ele ainda entra nos locais e quando ele entra, a sua glória é manifestada. Eu sinto a sua real presença nesta noite. Eu não sei de que forma você entrou neste local, neste santuário, mas uma coisa Deus está falando ao meu coração. Ele está tocando na tua vida. Ele está restaurando algo da tua vida. Você vai sair daqui diferente, diz o Senhor. Glória a Deus. Glorifique o Senhor. Levante a sua mão pelo minuto e adore. Não peça nada, só adore a Ele. Pela sua vida, por você estar aqui, fazer parte deste culto, desta adoração. Ande quebra lá por esse culto histórico que ficará nos anais desta igreja. Sempre vai ser erguido, lembrando por vocês que aqui estão, que algo aconteceu na sua vida que impactou a sua história. Lembra, Suricama, aleluia. Oh, grande Deus. Cristo eterno. Diz a Bíblia, a palavra de Deus. Às vezes sofremos por causa das imprudências. Veja o que Paulo diz aos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam. Não andam com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quando somos perseguidos, devemos exultar, alegrar-nos. Jesus cita o exemplo dos profetas que foram perseguidos no Antigo Testamento. Eu pregava sobre Jeremias hoje lá no Pastor Deus. Jeremias é taxado como melancólico, chorão. Eu sei tantas outras coisas que falam de Jeremias, mas o que me prende de Jeremias, ele é melancólico, chorão, ele era um pouco grosseiro, enfim. Mas o que me prende é que ele era fiel. É que ele era sincero. É que ele era leal. É que ele era temente a Deus. E a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Obedeça a Cristo, a Jesus, que a vitória é certa. Jeremias diz aqui, 37. Os príncipes iraram muito contra Jeremias e os feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonathan. É difícil. Alguns anos atrás, me parece que eu falava para um pastor ontem ou hoje. Eu estive aqui em Canelli. Eu estive num local onde Jonathan Edward pregou uma mensagem que até hoje impacta muitas pessoas. E quando eu estava filmando, nós temos um programa no Brasil, um programa pentecostal, e eu estava levando para lá, para o programa. Chegou uma senhora e disse que era pastora, eu não me recordo se era Mônica, um nome assim, e disse que era pastora da igreja que deu sequência ao trabalho de Jonathan. E ela foi me contar uma história. E ela disse naquela noite que Jonathan pregou aquele sermão, pecador na mão de um Deus irado. Ele disse, ele era um homem zarrão,
Ele não era eloquente, ele colocava as mãos no púlpito e pregava calmo. E dizem que quando ele começou a pregar, as pessoas que estavam no templo se agarravam às colunas do templo. E choravam, não choravam, eles gritavam. Percebiam que Deus, que Jesus Cristo estava buscando a sua igreja naquele momento, naquela hora. E eles viram que as suas vidas não condiziam com a vida cristã. E ela disse, não só os que estavam dentro do templo, mas as pessoas começaram a ouvir nas casas vizinhas. E a cidade quase que inteira parou na frente da igreja e aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus, ela penetra entre juntas e medulas, ela vai à divisa da alma e do espírito. É a palavra de Deus, ela não volta vazia. Levante a sua mão e adore a Jesus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Deus. Mas a verdade, ele mesmo é um exemplo. E eu vou deixar Márcio do primeiro ponto para o próximo ano. Ok? O primeiro ponto é aqui. Jesus usou 2 símbolos para descrever a influência cristã, para descrever a influência que o cristão tem sobre uma sociedade não cristã. Qual é a influência que você tem nesse mundo odierno? Você como cristão, aqueles que não são cristãos. Qual é a influência que você tem sobre essas pessoas? Como ele te enxerga? Jesus usou 2 elementos aqui que era necessário para que seja visto, olhado. Primeiro ele usa aqui o sal. Primeiro foi o sal. O grito por transformação ecoa em cada esquina do nosso país. Mudanças que eliminem as injustiças, a corrupção, a miséria, a pobreza, a tormenta todas as nações. É o que se vê. Eu vou dizer novamente, o grito por transformação ecoa em cada esquina do nosso país, de cada país do mundo, em busca de justiça, em busca. Eu estava pregando outro dia sobre Ezequiel 22:20, que Deus diz: procura um homem para tampar a brecha. Ele disse que não encontrou na cidade, na praça, nos departamentos, nas faculdades, não encontrou nos departamentos públicos, ele não encontrou um homem. E os profetas falavam de céu, da glória de Deus. Isso para muitos é uma utopia. Os gregos falam que a utopia é um lugar que não existe. É um lugar imaginário. E você crê em utopia? O pastor Valdirão orava aqui. Ele citou o capítulo 14 de João. O que diz o capítulo 14 de João? João Evangelho 14 diz o quê? Cadê você? Cadê você? Se não fosse assim, eu, mas para que onde estejais, esse lugar é uma utopia? É uma utopia? Não. É verdade. Aleluia. O céu é real? O céu é real? Então diga para teu irmão: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu quero este lugar, eu quero estar aí. Esse lugar é real. Aleluia. O sal possui 2 usos para dar gosto
E para conservar, alguns elementos perdem o seu paladar, ficando sem sal. Perde o seu sabor. Quando não há o tempero adequado. Eu e você. Quando não está o tempero adequado, em vez de dar o sabor, estraga. Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, ele não disse. Alguém perguntou: o senhor pode me explicar quando o senhor volta? Ele disse: só meu pai sabe disso. É um segredo de família, é um segredo de Estado. Ele não me falou também. Só ele sabe. Ele queria dizer, se ele me falasse, eu falava para você, mas não me falou nada. Ele disse que todos os segredos que o pai havia lhe dado, ele tinha revelado, mas esse não. Mas ele disse: eu vou lhe dizer alguns sinais. O prenúncio desse acontecimento. Igreja, eu não sei, vocês são mais bem informados do que eu. Aqui é um país da informação chega mais rápido. E acontecem as coisas mais rápidas. O que tem acontecido aqui e ao redor do mundo são sinais fortes da volta de Jesus. Da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá e não tardará. Ele virá e não tardará. Jesus está voltando. Quando você dirá Merry Christmas, você diga assim: Jesus já nasceu mesmo em você? O Merry Christmas, o Natal para muitos, é uma barganha, é um presente. Hoje eu estava na igreja do pastor Denis e uma irmã leu um texto bíblico, João 3,16, o mais conhecido em toda a Bíblia. E ela disse: Jesus já pagou a minha conta, o boleto já foi quitado. Aleluia. Ela disse: não foi aquela conta de uma passagem que você poderia ganhar para o Brasil, mas para o céu. Sem escala. Direto. Glorifique ao Pai, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Qual é o papel do cristão nesse contexto? Como se pede, não se pode fugir da missão de propagar um evangelho que é capaz de transformar o homem em todos os seus aspectos. Amém? Como é que você foi encontrado? Eu já falei aqui do meu testemunho, como Jesus me encontrou. Eu ainda era bem criança. Saí, voltei, mas voltei para ficar. E eu aguardo Ele. Aleluia. E eu quero encerrar com esse texto. Aliás, os que se apoiam em tal comportamento, procurem argumentar de que não adianta, mas o mundo vai de mal a pior. Mas esquecemos de que não foi entregue algo que abriga em si o poder de modificar estrutura e converte corações. É claro que o mal prosseguirá matando e destruindo. Disse João em 10:10: o ladrão não vem senão para roubar, matar. Eu vim para que tenhas e a tenhas, mas a graça redentora de Deus também continua sendo eficaz, poderosa, por meio da palavra, da atitude daqueles que se submetem ao Senhor, louvando e adorando. Glorifica Ele nesta noite. Eu quero encerrar com a minha canção. Como chama a jovem? Aquela tua cunhada, né? Maíne. Essa aí, senhor. Vamos encerrar, se possível, de pé. Essa canção me acompanha há mais de 40 anos. Eu não sei cantar.
E quando uma vez eu fui ao Equador, eu passei quase um mês, isso há 30 anos atrás. E eu fui inventar de cantar essa canção. E chegava toda hora, pastor, cara a cara, cara a cara de Cristo. Eu digo, vou cantar, eu vou gravar um CD agora. Que Deus abençoe a você. Amém. Um feliz Natal 2014 de vitória para você. Aleluia. Sempre que eu leio a história da